Então, eu estou com uma preocupaçãozinha agora na primavera. É de a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre os cuidados conosco, da nossa saúde, sobre o cuidado com a natureza. Com a natureza, quando Deus criou, criou depois o homem, por último, criou a pessoa, né? E deu esse cuidado. Nós temos que cuidar da natureza. Ele nos encarregou de cuidar da natureza. Então, nós vivemos numa, assim, harmonia com a natureza, e essa harmonia não pode ser quebrada. Nós cuidamos da natureza e a natureza cuida de nós. Então, eu estou falando mais isso por conta da primavera, que desponta aí, todo mundo está falando, primavera, estação das flores. Então, eu acho muito importante. Agora, tem alguns detalhezinhos que a gente pode aprofundar melhor sobre esse assunto das estações do ano e a nossa saúde e a saúde da natureza. Então, começando pela natureza, a gente percebe, olhando as matas, olhando os jardins que passam por aí. Aqui em São Paulo, quando a gente está de ônibus, pode olhar bem a natureza, os jardins que estão plantados e as árvores que foram plantadas na avenida. Então, e as matas que às vezes a gente passa perto e os jardins das casas estão sempre floridos, porque é a estação das flores. Então, tem umas coisas muito boas, a gente fica muito aberto a fazer amizades, a relacionamentos, fica mais alegres, mais dispostos, as pessoas ficam mais dispostas. Agora, tem também algumas características que é o vento, um pequeno vento mais suave na primavera, ele vem justamente para engravidar as árvores, as flores das árvores, para a gente ter mais tarde os frutos. Esse ventinho, ele pode complicar um pouquinho a gente. Tem pessoas que têm alergia pelo pólen, então na primavera é muito comum as pessoas aparecerem com alguma doença assim, nariz irritado, garganta irritada. Então é bom a gente lavar o nariz quando chega de um lugar assim, ou mesmo em casa, porque às vezes a poeirinha vem para dentro das nossas casas. Lavar o nariz na primavera é uma coisa boa, garganta com uma aguinha mais ou menos morna, é saudável. E outra coisa, eu acho que a gente tem que ficar mais cuidadosas conosco mesmo, com a saúde. Porque não vamos ficar doentes, a gente pode não ficar doente se a gente se dedica um pouquinho mais ao cuidado e à observação do próprio corpo. Por exemplo, agora na primavera, dá uma olhadinha no seu corpo, vê como a sua pele ela está assim, se recuperando de um desgaste, de uma escamação que sofreu no inverno. Então, você observa no braço, nas pernas, no rosto, os lugares que mais tomam sol, assim, as unhas, observa bem para você ver que já está havendo uma transformação. Apesar de que na medicina chinesa, a gente não tem data para mudança de estação. Essa estação entra e sai assim de uma forma tranquila, não tem uma hora marcada, não agenda não para entrar. Ela vem tranquila, mas a gente já percebe essas mudanças agora no início da primavera. Então isso é muito importante. E também tem uma coisa assim, os chineses, a medicina chinesa, ela relaciona os nossos órgãos com as estações do ano. Por exemplo, o coração ele está ligado ao verão e com todas as consequências e boas coisas do verão. Aí, logo em seguida, antes do outono, entre o coração, entre o verão e o outono, tem alguns dias assim que ele está encarregado mais e relacionado ao baço e ao pâncreas. Logo em seguida, no outono, então vem o pulmão que se relaciona ao outono. Andando um pouquinho mais, depois do outono, vem o inverno, cujo órgão relacionado são os rins.
E a primavera está relacionada ao fígado. Então, gente, ó, o fígado é algo muito importante na gente. Ele se localiza, se você coloca a mão assim no final das costelas do lado direito, coloca a mão embaixo da costela e aperta um pouquinho, você vai sentir lá no fundo a pontinha do fígado que ele está coberto pela costela, assim, do lado direito. Então, o fígado, ele está com a vesícula ali, com ele, né? Ele manuseia um pouquinho a vesícula. Então, ele também tem uma função, assim, de... Ele é uma ira, ele tem a função da ira como emoção. Ira que eu estou falando não é a raiva, não. É aquele impulso para frente, impulso para acionar as pessoas. E então isso se chama ira. Ele dá o passo para frente. É diferente do rim, que paralisa um pouquinho aquela paradeira. O fígado, né, ele tem uma função mais de projeção. Só da ira com raiva, com ódio, quando o fígado está desequilibrado. Por isso, cuidemos do nosso fígado. Ele tem uma função muito importante no metabolismo do corpo, que é onde a gente recebe alimentação, e ele faz assim a transformação dos elementos químicos no nosso organismo, o metabolismo, que se chama metabolismo. Também o fígado, ele faz assim ele está ligado aos olhos, está ligado às unhas. Os olhos, a visão é tão interessante para a gente perceber que quando o fígado não está bem, quando a pessoa bebe, fica bêbada, olha os olhos delas que você vai perceber a diferença. Então, essa diferença vem que o álcool prejudicou o fígado. Ou, então, Então, o fígado também, ele faz uma transformação, assim, uma depuração. Por exemplo, se você come alguma coisa que fez mal, um veneninho, entre aspas, é o fígado que está encarregado de dissolver esse veneno, faz uma transformação. Então, veja como o fígado é importante e a gente cuida muito pouco dele. Então, vamos cuidar bastante, porque o fígado é um órgão, um mestre importante demais. Ele te impulsiona, mas também, se está desequilibrado, vai ter crises de raiva, de ira do outro lado, né, da raiva, do ódio, da agressão. Então, cuidemos bem do nosso fígado. Questão da alimentação na primavera. Então, a gente se alimenta mais com as frutas que são mais ácidas. E as frutas mais gostosas, elas são na temporada certa. Vai perceber que agora nós temos na feira, nos mercados, maracujá para comprar, abacaxi, laranjas, mexericas, tem amora nas árvores, pode olhar que tem amoras, que ela é azedinha também, um pouco ácida. Então, são essas coisas próprias da primavera. A gente deve se alimentar de acordo com as estações, para a gente ter mais saúde. E de doença, olha, a gente está muito acometidos com muitas doenças. Ninguém aguenta mais tratar de doentes. A gente pode viver com saúde se quer. Por exemplo, eu queria perguntar às pessoas que estão aí, você faz exercício físico todos os dias? Um pouquinho, pelo menos? Algum exercício indicado, assim, por quem conhece melhor? Se não faz, tente fazer, porque é muito importante. E também vamos cuidar do excesso de proteínas animais na primavera. Melhor não comer muita carne e muito menos coisas gordurosas. O fígado não gosta de coisas gordurosas. Dá muito trabalho para ele, se cansa, e quando ele fica desequilibrado, aí sim a gente tem
problema de tensão nervosa, de impulso de ódio. O fígado, ele é mestre nisso, né? Se ele está desequilibrado, então vamos cuidar bem dele. E também uma outra coisa que eu acho da alimentação. O rito da alimentação. A gente esquece que está comendo e vai planejar as coisas, vai conversar sobre o fulano que está doente, sobre o ciclano que caiu do caminhão, sobre essas coisas assim na hora da comida. Mas na hora da comida é uma hora sagrada. É hora da gente pensar naquilo que está acontecendo. E o que está acontecendo é a comida que nós estamos comendo. Então tem uma dica assim que eu vou dar. Para comer e satisfazer a saúde, contribuir para a nossa saúde, você sinta primeiro o cheiro da comida, porque o cheiro entra no nariz e provoca salivação na boca. Então está sendo preparada para a alimentação. Quando está bastante líquido na boca, do cheiro que veio da comida, está bem preparada para comer. Outra coisa, mastigar bem, não tem que contar 30 ou 40 ou 20 ou 15, não é contagem. É mastigar com todos os dentes bem mastigadinho, até esse alimento se transformar líquido, ele vai sumindo, desaparecendo da boca, a gente vai engolindo quase que sem perceber. Quando você engole líquido. Então, essa é uma segunda coisa. Para colocar no prato, eu vou dizer, o alimento não é a quantidade que vale, é a qualidade. Então, cuidemos da qualidade. Não adianta fazer uma montanha no prato e dizer que comeu bem. Pode ter comido muito mal. É melhor ser razoável, mastigar bem, engolir tranquilo, isso aí é alimentar-se. Esse é o alimento da vida. É aquilo que Jesus disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Tenta lembrar isso, né? Vamos tentar lembrar disso na hora de comer, que é esse alimento da vida. E uma outra coisa também que é muito importante e a gente não pode esquecer, é a questão da respiração. Queria perguntar a vocês se vocês estão acostumadinhas e acostumadinhos a respirar bem. Porque o ar é o mesmo sopro que Deus colocou no rosto da pessoa que Ele criou, da primeira pessoa, dando a ela o sopro da vida. E é esse mesmo sopro que continua mantendo a vida, tanto da natureza como a nossa, dos animais e dos vegetais, de tudo que tem vida. Então, esse mesmo sopro, esse oxigênio que a gente sopra, que vai ajudar muito. Então, tem que expirar bem, e aspirar bem, e expirar bem. Eu vou mostrar como. E aí uma outra coisa da respiração. A respiração faz um movimento com os pulmões. E esse movimento de dilatar os pulmões e apertar os pulmões vai fortalecê-los. Então é importante que o nosso pulmão esteja muito forte, assim, bem cuidado para receber esse ar e se ampliar e diminuir. Esse exercício de ampliação e quando ele murcha assim o pulmão, ele vai criando uma força e se fortalecendo. E a outra coisa da respiração é que ela produz um relaxamento no corpo. Esse relaxamento, ele é importante muitas vezes na vida da gente. Se a gente está muito angustiado, se está nervoso, se alguém falou alguma coisa que a gente não gostou, se um trabalho que a gente fez não deu certo e a gente fica assim, é melhor parar e respirar. Então, o melhor é a gente respirar. Eu vou só mostrar um pouquinho para vocês. Assim, inspira
conta, quem tem prática, eu, por exemplo, inspiro em 4 tempos, sopro o ar em 8 tempos. Quem não está acostumado, começa com 2 tempos. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Eu inspirei em 2, 4 para expirar. Aperta um pouquinho os lábios, assopra pelos lábios, que regula melhor a saída do ar. Porque o nariz, às vezes, a gente não consegue regular bem a saída e solta o ar de uma vez. Então, inspirando em 2 e soltando em 4. Depois fica um momentinho com o pulmão vazio. Um momento, 2, conta até 2 e fique com o pulmão vazio e recomece. Então, esse exercício de você respirar, ele vai te aliviar. Senta ou fica em pé, mas solta os braços, põe os ombros para trás, bem para trás, deixa o peito crescer para frente, o bumbum vai um pouquinho para trás, assim, porque ele se ajeita no corpo, o ventre ele encolhe para dentro, e você inspira bastante, assim, enche bem o pulmão e solta. Então, são fatores que ajudam a gente a viver. Eu trabalhei no posto de saúde e me lembro que, assim, até escrevi um livro sobre isso, mas é muito interessante observar como as pessoas não... Se ela se cuidasse melhor, não ficaria doente. A maioria das pessoas que aparecia não tinha necessidade de ir ao médico. Se ela se conhecesse bem, se ela se tratasse bem, ela não teria aquelas doenças. Então, de cada 100 pessoas, eu tinha certeza que 80 delas não tinha nem necessidade de ir ao médico. E às vezes eu chegava muito cedo no posto, naquele frio, a mãezinha que vinha com aquele nenenzinho recém-nascido, enroladinho naquele frio, porque ele tossiu de noite. Gente, criança tosse, não é preciso levar no médico, porque deu uma tossinha, né? Então, essas coisas assim, eu acho que são importantes a gente se conhecer, saber quando vai bem. O fígado está mal, o corpo inteiro vai mal. Olha o que você comeu, olha se você dormiu bem, olha se você tomou bastante água. Então, o cuidado com a saúde é muito importante, não precisa estar correndo filas e filas, assim. Às vezes chegava lá, a mãezinha dizia assim para o médico: doutor, dá para o senhor receitar um xarope para o meu menino? Porque ele tossiu de noite. Né? Não precisava de xarope, tossiu, veja se a respiraçãozinha dele está boa. Tem que conhecer o mínimo, é claro, ninguém vai abusar também, né? E vai deixar de ir ao médico, não é isso, nada disso. Mas eu apelo muito pelo conhecimento das pessoas, do corpo. A pessoa não conhece seu próprio corpo, não sabe como são suas unhas, dos pés, das mãos. De vez em quando eu olho no pé, nossa, olha como é que minha unha está. Não olha, não cuida. Não cuida do seu próprio corpo, então vai ficar doente mesmo. Aí fica. E o principal fator, eu acho que um deles, é a alimentação inadequada. Então, a gente tem que comer todos os dias o hidrato de carbono que contém no arroz, no feijão, na batata, sobretudo batata doce, que é muito melhor que a outra inglesa, é muito boa a batata doce. Tem nessas coisas. Aí, então, essas coisas de macarrão, isso já vem depois, mas o arroz e o feijão são muito bons, muito bons. Tem que ter vitaminas, que são as saladas verdes e vermelhas, com beterraba crua, com folhas, bastante folhas, né? Com limão. Então, são as vitaminas. E as proteínas, que são a carne, os ovos, o peixe, e as proteínas também vegetais. Tem muitas vegetais que contêm também proteína. Mas isso aí a gente pode sempre pesquisar. Então, a proteína, hidrato de carbono, a vitamina e os sais minerais. Então, que os sais minerais contêm muito nos vegetais também. Então, a gente tem que
equilibrar a nossa alimentação que contenha tudo isso. Infelizmente, o pobre não tem nada mais que, às vezes, um arroz puro e um feijão puro, né? Mas é responsabilidade nossa de não saber votar, né? Então, de não saber conversar com as pessoas, de não ajudar uns aos outros. Então, por isso, vai brotando muita gente e muitos pobres. Agora, na pandemia, né, aconteceu muito disso.